Olá pessoal, o vídeo de hoje, a pergunta de número 151 de O Livro dos Espíritos. Hoje eu vou gravar de forma mais simples, vamos conversar sobre ela e levar aí a nossa opinião. E em cima da nossa opinião, o conhecimento espírita, dentro daquele conhecimento que é pouco, né, que a gente tem, embora a gente tenha estudado por muitos anos, mas o Espiritismo sempre nos mostra que nós sabemos muito pouco. Mesmo que a gente estude por séculos, talvez a gente poderia informar que saberíamos pouco, principalmente a respeito de espiritualidade. Que pensar da opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal? Bom, a pergunta ela nos quer dizer que muitas vezes, ao estudar sobre espiritualidade, alguns estudiosos, algumas pessoas opinam que existiria um todo universal, ou seja, uma espécie de recipiente que misturaria as almas, tornando-as uma só. Como a água do mar, né? Os rios correndo tudo para o mar e se transformando em oceano. E os rios perdendo a sua personalidade, não é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O rio Amazonas cai no Oceano Atlântico. Ele passa a fazer parte do Oceano Atlântico. O rio Paraná, que ele se forma com a junção do rio Paranaíba e seus afluentes, o Rio Grande e seus afluentes. A partir da junção desses dois rios temos o rio Paraná. Então, o rio Paraná ele já se tornou a personalidade dos dois rios anteriores e seus afluentes. E quando ele cai no Oceano Atlântico, ele será também parte do Oceano Atlântico e se confundirá ali. Não haverá como separar as águas que caíram do rio Amazonas no oceano e as águas que caíram no mesmo oceano do rio Paraná. Então, dessa forma, é que Kardec pergunta aos espíritos a respeito do todo universal. Se a gente desencarnando, nossa alma se desprenderia desse corpo e cairia em um todo universal. Essa é a pergunta. E nós vamos ler a resposta, vamos comentar também. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia. Todavia, tem sempre a sua individualidade. Então, existe sim o mundo espiritual. No caso, em desencarnando, nós cairemos neste mundo espiritual. Mas, diferentemente do que ocorre com os rios que caem no oceano e perdem a sua individualidade, os espíritos caem nesse mundo espiritual, mas continuam sendo eles mesmos. Eles não perdem a sua individualidade. Perder a nossa individualidade é equivalente a morrer, né? É como se a gente estivesse morrendo, porque perdeu a sua individualidade, deixamos de existir como uma pessoa, com suas lembranças, sua história, as coisas que viveu na vida, nesta vida e em outras vidas. Então, há essa diferença nessa questão do todo universal. Não existe um todo universal que absorve a sua individualidade, que se junta todo mundo ali e cria-se uma outra coisa, que seria o conjunto de tudo, e os espíritos ali descendo perderiam a sua individualidade, deixariam de ser quem eles são. No Espiritismo, nós aprendemos que a nossa individualidade ela é sagrada, ela vai existir por toda a eternidade, desde o momento em que Deus nos cria e nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos chegando mais à frente, aprendendo e compreendendo melhor a vida e sem perder a nossa forma de ser, a nossa individualidade, sem deixar para trás o nosso eu, que enfim é isso que marca a nossa missão de crescer, de nos tornar melhor, de buscarmos o aperfeiçoamento do nosso espírito. Bom, essa é a pergunta de número 151 de O Livro dos Espíritos. Eu quero agradecer a todos e solicitar que façam inscrição em nosso canal, divulguem, compartilhem, transformem este canal em um ponto de estudo para que todos possamos, a partir do alerta ou do toque que nós damos aqui, cada um possa pegar o seu livro dos espíritos, o seu livro dos médiuns, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que são as obras básicas
né? A Gênese, obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita em si, né? E são os livros que vão, a partir deles, vão te dar abertura para você conhecer as outras obras, as obras do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, as obras de outros médiuns, de outros trabalhadores ainda tão antigos quanto Kardec, como Leon Denis, Gabriel Delano e tantos outros, que vão trazer a mensagem espírita como ciência, como filosofia de consequências religiosas. É essa, então, a missão do Espiritismo. E você pode aprender mais com isso, aprender mais com o Espiritismo para a vida, para viver com a sua família, com os seus filhos, com os seus netos, para conviver com as pessoas. O Espiritismo vai te fortificar, vai te trazer mais alegria, mais paz de espírito, mais satisfação para poder vivenciar a sua vida, para poder trocar mensagens, trocar ideias, conversar com as pessoas. E sempre nós entendemos, o Espiritismo não é para que a pessoa queira passar para os outros de forma a forçar que a pessoa pense como você. Não, a gente passa a nossa mensagem, a nossa forma de ser e passamos os princípios do Espiritismo. Se a pessoa agradar, ela vai também fazer o seu estudo. Assim como a Bíblia, né, que nós entendemos que cada um faz o seu estudo da Bíblia e faz a sua interpretação. Aqueles que interpretam de determinada forma se reúnem e montam a sua igreja. Outros interpretam de outra forma, se reúnem e montam uma outra igreja. Às vezes eles se divergem ali, eles se dividem montando outra igreja, né? Que na verdade são um conjunto de pessoas que pensam de formas diferentes em respeito ao mesmo assunto. Então muita gente fala, a Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia traz conhecimento, traz, mas ela não diz, ela não fala. As pessoas estudam a Bíblia e tiram as suas interpretações. E aí cada um vai dizer que ela vai falar uma coisa diferente. Mas é questão de cada um respeitar a posição do outro, mas entender que o que é profundo ali é o ensinamento de Jesus para trazer a nós o alerta para a prática do bem. E o Espiritismo é mais uma dessas versões que estudam os evangelhos e traz a sua forma de entender os evangelhos. Então, se você se identifica com o Espiritismo, com a nossa forma de ver, com a forma de entendermos a questão de espiritualidade, da vida, da reencarnação, se você se identifica com isso, faça o seu estudo, aprenda também, busque, diversifique o seu conhecimento, aprofunde-se naquilo que o Espiritismo tem de melhor, que é o conhecimento mais profundo a respeito dessa outra vida que nós pleiteamos entrar para ela com o desencarne do nosso corpo e termos ali uma outra fonte para buscar sabedoria e crescimento espiritual. Beleza, gente? Deus abençoe a todos, muito obrigado, muita paz para vocês. Até a próxima. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue, compartilhe. Pátria do Evangelho, canal de divulgação espírita.